Aqui no capítulo 10 nós temos outra passagem única em Lucas. É a única descrição que a gente tem a respeito dos 70 que Jesus enviou. Fora os 12 discípulos, então nós tínhamos 70 seguidores de Jesus. Ele reuniu aquele grupo e ele enviou eles de 2 em 2 para os lugares, dando algumas diretrizes, algumas informações para eles, semelhantes às diretrizes que ele deu para os discípulos em outras ocasiões, para os 12, quando estava enviando eles. A gente também tem uma passagem única, interessante, no mesmo capítulo, no capítulo 10, versículo 38 a 42, que a gente vai ter a história de Marta e Maria, tão conhecida, né? E a gente vê Jesus sentado ali ensinando Maria. E eu já disse que mestres normalmente não faziam aquilo, né? E aí ele vai para a casa de Maria e de Marta. O texto descreve como se ele fosse amigo daquelas mulheres ali. Em João a gente vai ter certeza que ele era amigo da família mesmo, né? Quando ele vai lá e chora pela morte de Lázaro, que é irmão delas. E interessante, Lucas escolheu essa história para colocar aqui. Mais uma vez a gente vê um relato de ele se relacionando e se importando com pessoas que eram marginalizadas pela sociedade da época. Isso é muito legal. No capítulo 11 a gente tem também algo único no Evangelho de Lucas, que é uma descrição, um ensino de Jesus a respeito do reino de Deus. E que ele fala, isso está no capítulo 11, versículo 20 a 37. E que ele fala, olha, o reino de Deus não é como as pessoas pensam. Que eles podem dizer, está ali, ou está naquele lugar, venha para cá que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele descreve, está dentro de vós. E essa descrição que Jesus trouxe, né, essa universalidade, essa salvação, esse atuar do reino de Deus através das pessoas, é um ensino exclusivo que a gente tem aqui em Lucas, né, a respeito dos evangelhos, é claro, né, e a gente vai ter isso nas entrelinhas, nas narrativas em Marcos e em Mateus, mas dizendo assim abertamente, o reino de Deus está em vós, e esse ensino tão claro assim a respeito do tema, a gente vai ter aqui em Lucas. Agora vamos tratar de algumas parábolas também de Jesus, e a gente sabe que o poder que as parábolas tinham, né? Essas histórias que elas poderiam ser fictícias ou poderiam ser simplesmente narrativas do cotidiano das pessoas, mas que traziam uma mensagem que era simples, que era de fácil entendimento ali, aquele princípio que era o importante que a história, que a história estava trazendo ali. E Jesus usa as parábolas de forma brilhante para ensinar as pessoas ao seu redor. E grande parte do público dele eram pessoas iletradas. Então ele usa parábolas, histórias que têm a ver com o cotidiano das pessoas e que elas iriam entender. Um pastor perdendo uma ovelha, uma mulher perdendo uma moeda, né? Fala de relações familiares, de outras situações. E as pessoas escutavam aquelas parábolas e elas entendiam rapidamente a mensagem que Jesus estava tentando transmitir para elas. Agora nós temos dois lados, porque ao mesmo tempo que essa parábola era entendida de forma simples, ela poderia ser compreendida ali rapidamente, mas ela também tinha um lado que ela era um paradoxo para os estudiosos, para os mestres da lei. Porque Jesus levantava questões nas parábolas que eles não haviam atentado ou que eles recusavam, evitavam tocar em certos assuntos. E a parábola que era um alento para o perdido, que era um ensino para ele, que maravilhava as multidões comuns, era a mesma parábola que levantava paradoxo ali para o mestre da lei, que não conseguia compreender de imediato e que tinha perguntas ali que ele não conseguia responder. E Jesus falava algumas coisas através da parábola que eles não concordavam, que iam contra a atitude atual deles e contra o ensino que eles pregavam. Mas, por mais que eles fossem contra, eles não tinham como rebater aquilo que Jesus falava, porque eles não tinham como. Eles não tinham uma base, eles não tinham uma explicação para aquilo. Então, a parábola tinha essa parte paradoxal para o mestre da lei, mas ela era a mesma parábola que poderia ser compreendida até pelo mais simples. E aí, a respeito dessas parábolas, a gente tem aqui no capítulo 15 um trecho muito amado pela maioria, muito conhecido também. Nós temos parábolas aqui que são universalmente conhecidas.
Agora, a ocasião que essas parábolas foram contadas, no capítulo 15, descreve que Jesus estava em um lugar ensinando e aí aproximaram-se quem? Pecadores e publicanos para escutar Jesus, né? Justamente os marginalizados, os considerados impuros e tudo mais. E aí o versículo 1 começa com a descrição da chegada dessas pessoas que sentam, que se aproximam de Jesus ali e para ouvi-lo, para ser ensinado por eles. Imediatamente nós temos um murmúrio dos fariseus e dos religiosos ali que estavam. E a queixa deles era a seguinte: este homem recebe pecadores. Bom, a gente já sabe que um bom judeu, sobretudo um fariseu, que era tido como os mais zelosos dos judeus, eles não poderiam se relacionar com pessoas consideradas pecadoras, né? Não poderiam comer com eles, tocar neles, não poderiam estar sentando com eles. Agora, Jesus recebendo essas pessoas abertamente, em muitas ocasiões, comendo junto com eles, né? Partilhando refeições, isso denotava uma impureza muito grande. Esse era o motivo do murmúrio. A partir daí, nós temos o versículo seguinte, que é o versículo 3, do capítulo 3 do capítulo 15 de Lucas, e começa com a seguinte exclamação: então Jesus lhe propôs esta parábola. Bom, a gente sabe que tem aparentemente 3 histórias aí, né? Nós temos a parábola da ovelha perdida, o versículo 3 para frente, a gente vai ter a parábola da dracma perdida a partir do versículo 8, e aí por último a gente vai ter nessa série a parábola do filho pródigo, do 11 a 32. Só que no texto descreve como se fosse uma parábola, está dizendo, então Jesus lhe propôs esta parábola. Em nenhum momento durante esse trecho existe esse adendo do autor falando assim, e aí ele começou a outra história, e aí ele começou essa outra parábola, tal e tal. Parece que é descrita como uma parábola só, mas obviamente tem 3 histórias aqui. Talvez era descrita assim, tamanha a intimidade que existe entre essas parábolas a respeito do tema abordado, que é o amor de Deus pelos perdidos e o interesse de Deus pelos perdidos. E aí faz sentido, porque os fariseus estão reclamando porque Jesus está recebendo pecadores, e agora ele vai propor parábolas que diz o seguinte: Deus recebe os pecadores, Deus busca os pecadores, Deus busca o perdido, Ele ama todas as pessoas. E essas verdades estarão expressas aqui nas entrelinhas, estarão na mensagem central dessas parábolas. A parábola da ovelha perdida, por exemplo, né, nós temos um pastor que tem 100 ovelhas, aí uma se perde, e aí ele vai buscar a ovelha perdida. Quer dizer, um pastor buscando a ovelha perdida seria essa simbologia, né, seria Deus buscando o perdido. Os rabinos concordavam entre si que Deus ele recebia de bom grado um pecador arrependido. Ele abria os braços para essa pessoa e recebia. Uma vez que ele se arrependesse, uma vez que fizesse expiação e tudo mais, ele recebia essa pessoa de bom grado. Agora, a ideia de Deus buscar o perdido com esta mesma intensidade que um pastor busca uma ovelha perdida, essa era uma ideia totalmente nova para os estudiosos da época. Então, eles não entenderam assim isso de cara, né? Porque Jesus está transmitindo isso nessa passagem. Parece que o fato do pastor ter outras ovelhas no seu aprisco não influencia em nada o amor que ele tem por aquela que perdeu. Não acontece assim, foi um embora, mas eu tenho essas aqui, tá tudo bem, eu tenho mais, eu perdi só uma. Não, existe um amor incondicional por aquela que foi, apesar de ser só uma, né? E essa era uma ideia nova para eles. O próprio Agostinho, né, já citou uma vez, Deus ama cada um de nós como se existisse apenas um para amar. Então essa ideia para eles também era nova. Nós temos a dracma perdida, acompanha a mesma linha de raciocínio, uma mulher que perde uma das suas dracmas, né? A dracma ali, muitos descrevem como o salário de um diarista, né? De uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando, ele seria o salário daquela pessoa, a dracma, né? Mas existe muita divergência a respeito do valor de uma dracma na sociedade e tal. A gente só pode descrever que seria um valor significativo, sobretudo para uma pessoa pobre, né?
Essa dracma perdida, ela poderia representar o seguinte, a economia de uma mulher pobre. Ou, como alguns pensam também, poderia representar uma mulher que estava juntando essas dracmas para fazer delas um ornamento feminino, um enfeite. Mas parece que essas coisas não têm importância diante da mensagem que está sendo transmitida aqui. Porque seja uma dracma de um enfeite ou uma dracma de uma economia, perder isso seria igualmente ruim, desvantajoso, seria significativo, muito significativo, aliás, encontrar aquela dracma outra vez. E aí descreve esta mulher procurando esta dracma perdida, mais uma vez trazendo esse interesse que Deus tem pelo perdido. Os escritos rabínicos, eles tinham uma história parecida, uma alegoria parecida com essa, mas tinham uma ênfase bem diferente. Eles diziam assim como você procura uma moeda de valor perdida, assim também você deve procurar pela lei do Senhor. Só que aí é diferente, né? Porque você demonstra o interesse que você deve ter para procurar a lei do Senhor. Agora, não existia na literatura rabínica um equivalente que descrevesse a procura de Deus pelo perdido de tal forma. Isso era novo para eles. Porque Deus agora está procurando intencionalmente, mostrando o seu amor ali. Assim como essa mulher que perdeu uma dracma e faz de tudo para encontrar, e quando ela encontra essa dracma, ela convida os amigos para celebrar com ela. Então está mostrando também a alegria e o júbilo que Deus, no coração de Deus, quando um pecador é encontrado, quando ele se arrepende. Aí a gente tem, por último, a parábola do filho pródigo, que é essa obra-prima, que mostra, agora ele está entrando no coração paterno e está comparando assim, está trazendo uma figura do coração daquele pai que foi abandonado pelo filho, né? E o filho pegou e disse: eu quero minha herança mesmo, quero ir embora. E aí depois que o filho gasta tudo e se arrepende e volta todo maltrapilho, aquele pai não se vinga, aquele pai não castiga ele, aquele pai não quer, sabe, não desvaloriza aquele rapaz, mas o coração do pai com um amor incondicional, né, não circunstancial por aquele filho, é a figura do amor não circunstancial e incondicional que Deus tem por todas as pessoas. E essa é tida como a obra-prima das parábolas, né? É uma das parábolas preferidas da Bíblia e que mostrava essa verdade ali para aqueles estudiosos e mostrava essa verdade para o ouvinte. Então veja bem, o publicano escutando aquilo, os rejeitados pela sociedade, né, a pessoa, o pecador escutando aquilo, ele compreenderia aquela parábola ali, aquilo ali seria um alento para ele, aquilo ali seria uma chamada ao arrependimento, aquilo ali seria para ele Jesus chamando o perdido buscando. Agora, para o fariseu significava um paradoxo, porque não tinha equivalente rabínico que descrevesse o amor de Deus pelo perdido e o interesse de buscar de tal forma, né? E aí muitos se ridicularizavam, muitos não entendiam ou se arrependiam, né? Mas nós temos aqui essas parábolas que mostram para onde Lucas está apontando em seu evangelho. E nós temos muitos outros equivalentes em Lucas, que demonstra ativamente, nas histórias que ele selecionou, o interesse de Deus pelos perdidos na pessoa de Jesus, no homem Jesus ali, no Jesus, no Deus que se fez carne e agora está buscando o perdido, e a vida dele estava aquém da direção da sociedade. A sociedade apontava um valor humano, um valor corrupto, e Jesus estava apontando para valores do reino, para valores de Deus. E quando Jesus demonstra o amor pelo perdido, ele está demonstrando o amor de Deus pelo perdido. E suas parábolas apontam para isso. As histórias que Lucas selecionou estavam apontando para isso, né? É interessante também, lá na crucificação, até ali existe uma passagem única muito interessante, porque os outros evangelhos eles vão citar realmente que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Mas somente aqui em Lucas vai ser descrito que um deles se arrependeu.
Então nós tínhamos um ali lançando palavras infamatórias para Jesus, né, sendo irônico, dizendo: se você é isso mesmo, salva-te a ti mesmo, salva nós, né? E a gente vai ter outro ladrão ali, outro malfeitor, perdão, que vai dizer: você não tem temor, porque você está aqui, você e eu, nós estamos aqui porque fizemos coisas erradas, este nada fez de errado. A gente nunca vai poder conseguir entender a dimensão, como aquele homem conseguiu entender aquilo sobre Jesus. Porque ele fala: quando você vier no seu reino, né, ou quando vieres em teu reino, ou quando no teu reino vieres, quer dizer, todas essas frases, todas essas ramificações apontam para o que aquele malfeitor estava acreditando. Ele estava acreditando que o fim daquele homem ali não era lá. De alguma forma ele iria reinar, de alguma forma ele teria um reino. Ele reconhece isso. Como, de que forma ele teve essa compreensão, nós não conseguimos explicar. Mas foi uma compreensão que ele teve no momento, e Jesus, de bom grado, acolheu aquele perdido quando disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, né? Por mais que nós tenhamos as divergências a respeito dessa frase, né? Onde colocar a vírgula, será que ele falou: em verdade te digo, hoje estarás no paraíso? Ou ele falou: em verdade te digo, hoje mesmo estarás no paraíso, né? Independente dessas divergências, Jesus está acolhendo aquele perdido ali. E Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu busco você e eu aceito você em meu reino. Então, gente, essas são algumas das passagens que nós podemos analisar aqui em Lucas e entender, e que aponta para todo o propósito pelo qual o autor está escrevendo essa carta. E é belíssimo ver o Jesus o Salvador de todos, o Jesus que busca todos e que ama todos os perdidos, como Lucas nos escreve aqui. Muitas coisas poderíamos falar nesse vídeo, porém o tempo é curto, né? Se fôssemos falar tudo, o vídeo ficaria enorme, mas vocês vão ter tudo em seu material, e boa jornada para vocês.